Na continuação do vídeo anterior, onde abordamos alguns aspectos bastante básicos do AutoCAD, vamos agora sim olhar para a aplicação em si. Nomeadamente, vamos ver como é que arrancamos a aplicação e explorar a janela de boas-vindas. Para além disso, vamos analisar alguns conceitos básicos e olhar para o ambiente gráfico desta ferramenta CAD. Vamos também ver como é que podemos manipular entidades, mesmo que neste momento ainda seja um nível bastante básico, entre outros assuntos. E então aqui estamos no AutoCAD. Este será o menu de boas-vindas sempre que arrancam um novo documento ou iniciam um AutoCAD, neste caso da versão 2020, mas no entanto as versões anteriores a situação é muito idêntica a esta, ou seja, este tipo de menu já existe há algumas versões. E de facto, o que é que nós temos aqui? Basicamente, algumas ferramentas que nos permitem arrancar rapidamente para uma sessão de trabalho. Aqui deste lado podemos iniciar um novo documento, assim como também podemos abrir um documento que esteja numa pasta qualquer. Aqui nesta zona temos os documentos recentes, isto aqui aparece de forma, ou seja, aparece de uma forma organizada, cronologicamente, sendo que é possível fixar algum documento, porque efetivamente é bastante comum numa empresa trabalhar durante muito tempo no mesmo documento. Nós podemos ter muitos projetos, inclusivamente dentro e gravados no mesmo documento. Por isso esta opção aqui de fixação é uma opção interessante. Temos aqui algumas notificações que dizem respeito a situações que decorrem naturalmente da utilização do software da Autodesk, nomeadamente algumas notícias que eles consideram importante. Aqui do lado esquerdo temos uma seta que diz Learn e que eu considero que, pelo menos para quem está a começar, seja algo de facto, pelo menos, ou seja, algo que devem procurar e até experimentar, em que temos aqui um vídeo sobre as novidades relativamente a esta versão. Isto é especialmente interessante para quem conhece a versão imediatamente anterior, neste caso 2019, e quer ficar a par das novidades da versão 2020. E temos depois aqui esta parte, sim, considero que seja de facto útil. Temos aqui uma série de vídeos que mostram de uma forma muito rápida, os vídeos andam ali à volta de 1 minuto, 2 minutos, alguns aspectos básicos do software, nomeadamente a componente da criação, modificação de entidades e entre outras coisas. Ou seja, para quem está a começar do absoluto zero, de facto isto acaba por ajudar. Os vídeos estão em inglês, eu já agora aconselho totalmente a instalação em inglês, dado que a informação que existe disponível online é na sua maioria inglês, é muito raro encontrar informação noutras línguas. Os comandos, se vocês optarem por uma instalação, vamos imaginar, português do Brasil, tem de facto outro nome, é tudo mais complicado, ok? A ideia de trabalhar em português pode à primeira vista ser uma boa ideia para quem tem dificuldade em inglês, mas de todo não é mesmo aconselhável. Eu vou dar aqui algumas dicas sobre quem tem dificuldade em inglês, como é que se conseguem orientar aqui, mesmo não tendo grande conhecimento de inglês, basicamente essas pistas que eu irei dar irão ajudar bastante, caso seja essa a situação, ou seja, que haja uma dificuldade grande a nível do inglês. Muito bem, e então, para iniciar, existe uma vontade, não é, de carregar logo aqui no sítio onde diz Start Drawing, que é para começar um novo desenho. E, no entanto, numa primeira fase, vocês devem ter algum cuidado, porque podem estar a arrancar num documento em que as unidades de medidas podem estar no sistema imperial, em polegadas, e em vez de milímetros, que é o que habitualmente está. Para garantir que isso não aconteça, então eu sugiro que cliquem em Template e dentro do template vocês vão encontrar uma série de documentos tipo. E dentro desses documentos tipo, reparem que alguns dizem ISO, okay? Que é a norma internacional. Outros, como é o caso deste que diz ACAD, é nada mais nada menos do que o AutoCAD, ou seja, vão arrancar com um template na versão imperial, com unidades imperiais. No caso do ISO, reparem que temos aqui alguns. Eu diria que este é para desenho 2D,
ok? No caso das projeções ortogonais, e este será para 3D. Não quer dizer que eu não possa usar o ACAD ISO, porque irei usar mesmo para modelação tridimensional. No entanto, este aqui mostra o AutoCAD com uma configuração mais específica para quem pretende modelar em 3 dimensões. Existem uma série de outras situações para outras áreas, nomeadamente de construção civil, arquitetura e tudo mais. Eu, neste vídeo, irei focar mais nos aspectos relativos ao desenho de construções mecânicas, sendo esse um dos desenhos que eu considero que seja dos mais complexos, o que quer dizer que se porventura é de outra área, se dominar o desenho de construções mecânicas, irá com toda a certeza ter facilidade nos outros, porque acabam por ser desenhos habitualmente mais simples. Assim, vamos carregar no que diz ACAD ISO e temos aqui então a janela e o ambiente de trabalho do AutoCAD. Ou seja, o AutoCAD é isto. Temos uma grande área de trabalho, que é toda esta zona aqui que vocês veem a preto, com um gradeamento muito tenue. Aqui em cima tem aquelas coisas que habitualmente vê em qualquer aplicação da Microsoft, nomeadamente o Microsoft Office. A versão para Mac é ligeiramente diferente, ou seja, está mais inspirada no tipo de ambiente gráfico que está disponível no Mac OS X. Coisas que se destacam e que são diferentes é nada mais nada menos do que esta situação aqui em baixo. Isto aqui teremos aqui a linha de comandos e depois temos aqui alguns outras ferramentas, vamos chamar assim para já, que isto é um sistema, um referencial de eixos, e temos aqui uma série de ajudas a nível do desenho que nos permite aumentar aqui a nossa produtividade de forma bastante elevada. Ou seja, é muito importante que estas ajudas estejam ativas, as que realmente são mais corretas. Porquê? Porque aqui um conjunto, neste rodapé, um conjunto errado de ajudas pode tornar a utilização do AutoCAD quase impossível. Ok, vamos então explorar um bocadinho mais aqui esta zona do ambiente gráfico. Aqui em cima nós temos as ferramentas típicas, temos aqui o comando New, que nos permite abrir um novo documento. Vamos clicar. E reparem que mais uma vez temos aqui os documentos tipo, os tais templates, que devem escolher o ACAD ISO se querem fazer um desenho 2D, e é onde nos iremos centrar agora. Temos aqui o Open, que nos permite abrir documentos que eventualmente possamos já ter criado, o gravar como, e vamos passar este aqui à frente. Temos a impressão, só a impressão só por si já é uma tarefa um bocadinho complexa aqui no AutoCAD, não se limita apenas e só a carregar print e já está. Reparem que o próprio nome diz plot e não print. No entanto, isto vem de uma coisa antiga, que antigamente as impressoras trabalhavam com canetas, e daí vem esse nome, mas iremos falar nisso. Temos o undo e temos o redo, que basicamente é fazer e desfazer algum comando que vocês tenham feito anteriormente ou posteriormente. Mais coisas. A linha de comandos, que é, eu saltei imediatamente para aqui. Porquê? Porque é um dos pontos que efetivamente se destaca por ser diferente. Quem tem mais tempo de AutoCAD chama habitualmente isto prompt. E o nome é adequado. Prompt em inglês é onde ele faz as questões, ou seja, onde é que o software pergunta. E dou um exemplo, vamos imaginar que vocês querem fazer uma circunferência. Quando vocês fazem uma circunferência, é normal que ele vos pergunte qual é que é o raio, e é aqui que ele pergunta, ok? E vocês respondem aqui. Não confundam com linha de comandos, com algo que tenha a ver com programação, nem pouco mais ou menos. Não, é precisamente onde o software irá comunicar convosco e onde vocês dão o feedback daquilo que pretendem. A linha de comandos é para isso mesmo. Eu vou muito rapidamente criar aqui uma linha. Não interessa agora como é que fiz, só quero que efetivamente vejam aqui alguns aspectos. Reparem, eu vou escrever aqui na prompt, eu vou clicar na letra L, que me vai invocar o comando line, ok? Já agora ficam a saber que as teclas de atalho no AutoCAD são relativamente fáceis de aprender. Porquê? Porque querem fazer uma linha, o comando L. Querem fazer um círculo, o comando C. Querem fazer um retângulo, o comando vai ser rec, ok? Ou seja, aliás, a maior parte dos comandos, inclusivamente só uma única letra é suficiente para invocar esse comando. Então vamos fazer L. E o que é que se verifica? Verifica-se que o software me mostra uma lista
de comandos que começam por L. Não se preocupem com o facto de ser muitos, porque efetivamente são bastantes. O AutoCAD é conhecido por ter muitos comandos e também daí vem a sua flexibilidade, ou seja, ele efetivamente permite, ajusta-se a muitas formas de trabalhar. Diremos que é uma aplicação muito, muito universal. Há muitas áreas que o utilizam e utilizam com sucesso. No entanto, a primeira situação que nos surge ali que é precisamente o line. Quer dizer que se eu agora submeter, usando, por exemplo, o espaço ou o enter, que são duas teclas que neste caso implicam submissão, ou seja, quero submeter o comando, não é preciso carregar no enter ou no return, o espaço também serve. Quer dizer que neste momento eu estou apto a executar uma linha. Ok? Eu vou fazer uma linha muito rapidamente aqui só para mostrar algo. Aliás, ficaram até inclusivamente 2 segmentos de reta. Para mostrar o que é o funcionamento do rato. Ok, vocês relativamente aqui ao rato, vocês têm a tecla esquerda que vos permite selecionar entidades que estejam disponíveis aqui na área gráfica, como também, obviamente, ativar algum comando aqui através desta ribbon, desta barra de ferramentas, mas também permite selecionar as localizações onde vocês pretendem os objetos. Por exemplo, vamos fazer aqui uma circunferência. Peço desculpa. Vamos fazer aqui uma circunferência. Eu selecionei isto com o botão esquerdo e defini, reparem, centro, raio. Ok? Sempre com o botão esquerdo do rato. O botão direito, se clicarem numa área vazia, ele vai-vos mostrar um menu. Este menu é um menu generalista. Mas se clicarem com o botão direito com uma entidade selecionada, ele irá mostrar um menu mais alargado, contextualizado relativamente à entidade que neste momento se encontra ativa. O botão direito do rato então oferece-nos outras possibilidades. Quer dizer que vocês vão utilizar muitíssimo o botão esquerdo, pouco, digo eu, o botão direito, mas há aqui um terceiro botão. O terceiro botão é o scroll, ok, do rato. É o sítio onde vocês têm a roda do rato que vos permite fazer scroll nas páginas, subir e descer. Aqui no AutoCAD, o scroll, se vocês arrastarem a roda para a frente, ele irá afastar o desenho, irá fazer um chamado zoom out. E quando vocês rodam a roda para trás, ou seja, no vosso sentido, ele irá fazer zoom in. Ok, zoom out, zoom in, ou seja, eu estou a girar a roda. Outra situação que é possível fazer aqui com o scroll é clicar no scroll, porque o scroll é uma tecla, e ao clicar e não largar e começam a arrastar o rato, o que vão verificar é que estão a executar o comando pan. O que é o comando pan? Não confundir com o comando mover. Mover implica mexer nas entidades em si, ou seja, vocês estão a mover a entidade face a um referencial que se encontra fixo, sendo que este é o referencial fixo aqui. Esta coisa que aqui está é um sistema de coordenadas, o que o AutoCAD chama de UCS, e quando vocês fazem move, as peças e os modelos, as entidades irão mover-se relativamente a esta entidade. Eu vou mexer aqui e vamos fazer então o move, e isto é o comando move. Quando vocês fazem pan, o pan basicamente faz com que exista uma translação, é como se tivessem uma folha à vossa frente e deslocassem os olhos na folha para visualizar os diferentes elementos. Esta situação, para quem está mesmo numa fase inicial, pode fazer inicialmente alguma confusão. No entanto, é algo simples. Pensem sempre, ok, se não quiserem imaginar a situação dos olhos, se eu mexer a folha, o desenho continua exatamente onde estava. A folha que está a mexer, ou seja, não há movimentação dos diferentes elementos fazem parte do nosso desenho relativamente à folha, ou seja, está tudo contido na mesma situação. Basicamente vocês estão a mexer, outra forma de visualizar isto é, estão a mexer a câmara, ok? Os elementos estão parados. Por isso podem mexer à vontade. Uma particularidade do pan e do zoom é que podem ser utilizados paralelamente à medida que os comandos estão a ser executados. Se calhar é melhor explicar. Reparem, eu vou fazer uma linha. A linha vai partir aqui do sistema de origem. Reparem, o comando line está ativo, ele está à espera de um outro ponto e mesmo assim eu consigo executar o pan e o zoom. Sem problema nenhum consigo fazer isto e o comando continua ativo, não bloqueou o comando. Portanto, é uma das características que estes comandos de visualização têm e que de facto são ferramentas que se utilizam durante um desenho centenas de vezes. Centenas.
ok? O pan e o zoom, efetivamente, no AutoCAD estão permanentemente a ser utilizados. Algo que vocês devem fazer caso tenham arrancado o AutoCAD e clicado imediatamente no botão para iniciar um novo desenho sem verificar se estavam a arrancar no formato correto, é executar o comando unit, ok? Para verificar qual é o sistema de unidades que vocês estão a utilizar. Vamos então, basta escrever o N e ele vai imediatamente sugerir aqui o comando unit, fazem espaço. E o que é que nós verificamos quando temos o comando aqui, a janela de units? Verificamos que estamos em milímetros. Para quem está num país em que a norma é ISO, é esta a medida que devem utilizar. Outras áreas utilizam centímetros, em metalomecânica, design de produto, design industrial e chamamos em que as peças são mais pequenas, utiliza-se de facto os milímetros, ok? Aqui temos os algarismos significativos para comprimento e os algarismos significativos para ângulo. A tendência aqui é para mexer aqui, porque acham que por alguma razão só conseguem pôr ângulos com um algarismo significativo, quer dizer que se quiserem escrever 45.2 não irá dar. Sim, vai dar, ok? Se vocês escreverem 45.2 o ângulo vai ficar com 45.2 mesmo estando aqui com 0 algarismos de precisão. Não se preocupem com isso, podem deixar ficar como está, porque é o que está por defeito e se houvesse necessidade ou se houver necessidade, alteraremos isto a seu tempo. Ok, quis verificar apenas e só que estava com o sistema de unidades correto. Se eventualmente tivesse isto em inches, teria que trocar para milímetros. Isto não é mais nada menos do que um escalonamento que o desenho faz. Ok, vocês, só para terem uma ideia, uma polegada, que é 1 inch, é 25,4 milímetros, quer dizer que ele depois faria uma escala para que os elementos, na prática, em vez de, o que vocês desenhassem com 1, ficaria com 25,4. O que seria um bocadinho desagradável se vocês chegassem ao ponto mesmo de imprimir, iriam verificar que de facto o desenho estava muitíssimo maior do que aquilo que estavam à espera, mas não é algo que tenhamos que nos preocupar. Há bocadinho eu falei aqui num aspecto que se relacionava com a ajuda do software. De facto, estes softwares têm ajudas bastante, eu diria que completas, às vezes até mesmo um bocadinho elaboradas demais. Porquê? Porque entram em detalhe em absolutamente tudo. E eu costumo referir aos meus alunos que, de facto, o melhor sítio para procurar ajuda é no software. Porque quem fez o software sabe o que fez melhor do que ninguém. Ok? Logo, a ajuda mais abrangente, mais correta, estará no software. Vamos ver aqui um exemplo de ajuda. Imaginemos que nós temos o comando line ativo. Eu vou ativar o line a partir daqui da barra de ferramentas, que é algo que vamos já ver que não é muito conveniente, sobretudo para quem quer usar isto a um nível mais sério. Eu ativei aqui o comando line e agora vou carregar na tecla F1. Ok? O F1 chama ajuda. Se porventura estiver um comando ativo, o que irá acontecer é que ele irá chamar a ajuda contextualizada nesse comando. Por acaso, neste caso não aconteceu, porque eventualmente eu não tinha o comando executado. Vamos agora experimentar. Pronto, e aqui está. Temos aqui o comando line. Reparem que eu tenho a minha ajuda em português. Porquê? Porque eu alterei aqui a linguagem da ajuda. No entanto, vocês, se instalar um AutoCAD em inglês, que é o que deveriam ter feito, irão ter a ajuda em inglês. Se quiserem comutar para português, tão simples como carregar em português. Lembrem-se que é português do Brasil. Ok? E existem algumas palavras que podem ter alguma dificuldade. Inclusive, os comandos têm outro nome. Pode ser às vezes um bocadinho difícil de detectar aquilo que às vezes decifrar parte mesmo a construção das frases é diferente da nossa. Eu prefiro muitas vezes o inglês, porque também é a linguagem nativa, ao português do Brasil. Notem que quando eu clico em Find, o software mostra-me imediatamente onde é que está o comando, ou seja, apesar de eu ter a janela da ajuda ativa, existem muitas situações destas em que o software vos dá um feedback diretamente no ambiente gráfico para vocês facilmente encontrarem o comando.
Ok, e tínhamos aqui uma série de ajuda e depois tópicos relacionados com o comando line, tudo muito bem. Outras coisas. Para repetir um comando, eu acabei de fazer uma coisa que foi cancelar o comando ativo e usei para isso o escape, a tecla escape. A tecla escape permite cancelar um comando. Mas se eu quiser invocar novamente o último comando, basta-me carregar no espaço ou no enter. Reparem, tenho novamente o comando line ativo. Não há necessidade de voltar ali. Ou seja, o AutoCAD está efetivamente muito otimizado. Também sei que numa fase inicial existe alguma inércia e isto pode demorar algum tempo a entrar, mas com o hábito, rapidamente vocês começam a perceber que efetivamente se repetirem e se clicarem em espaço ou em enter, o último comando é executado. Se quiserem cancelar, porque o AutoCAD estavam a fazer um comando e lembraram-se, ok, não era isto que eu queria, não era o comando line, queria fazer uma polilinha ou outra coisa qualquer, escape, e cancelam imediatamente a execução do comando. Existem aqui alguns aspectos que de facto também são importantes, nomeadamente a forma como se selecionam entidades. Eu vou selecionar algumas entidades e da forma mais básica elas podem ser selecionadas clicando diretamente em cima delas. Para desselecionar alguma entidade que entretanto tenham selecionado e se tenham arrependido, carreguem no Shift e voltem a carregar na entidade. Isto subtraem à seleção. Se querem fazer uma seleção de muitos objetos, o que eu aconselho é que não andem aqui a selecionar um a um, porque isto pode demorar tempo. O que podem fazer é uma janela. E como é que as janelas são feitas? Vocês podem fazer uma janela da esquerda para a direita, isto chama-se Window Selection, e esta janela tem uma particularidade, que é, sempre que virem a janela azul, da esquerda para a direita, ela só irá selecionar os elementos que estão completamente contidos na janela. Vamos então experimentar. Reparem que eu não estou a selecionar inteiramente este segmento de reta que aqui está e conseguimos ver isso acontecer se calhar assim. Reparem, neste momento, dentro desta forma, ele selecionou aqueles dois objetos e agora vai acrescentar este, ou seja, implica que efetivamente a seleção agrupe na sua totalidade o objeto. Ao passo que a seleção da direita para a esquerda tem uma tonalidade verde. Esta seleção, no momento em que alguma zona da seleção toca no objeto, o objeto é imediatamente selecionado. Portanto, quer dizer que temos aqui uma seleção muitíssimo mais agressiva. Ou seja, quando há uma grande área em que uma série de coisas têm que ser apagadas, se calhar isto. A seleção azul, a tal Window Selection, ou até Crossing Selection, esta é Window Selection, é mais seletiva. Ok? Pronto, a diferença é essa, temos aqui três tipos de seleção, clicar diretamente com o rato, janela, e tanto pode ser para a direita como para a esquerda. Existe uma outra, que é que provavelmente fizeram, que é clicar no rato, não largar, e então nós temos a seleção tipo laço. Ok? E esta seleção, o princípio é o mesmo. Se vocês tiverem uma tonalidade verde, tudo que a seleção tocar é selecionado. E se tiverem uma tonalidade tipo azul, que é arrancar com a seleção para o lado direito, apenas e só seleciona o que estiver completamente contido dentro da seleção. Reparem que aquela linha eu dei ali uma volta para não selecionar e ela será a única que não irá ficar selecionada. Eu volto a repetir, para fazer uma seleção de tipo retângulo, clicam, largam o botão do rato e arrastam, ok? E podem fazer isto para a direita e para a esquerda, clicar, largar e voltar a clicar. Para fazer uma seleção de tipo laço, clicam, não largam o botão esquerdo e depois abrem o laço para fazer a seleção. Pronto. Temos aqui, neste momento, já 1, 2, 3, 5 seleções possíveis que podem usar, tipos de seleção. E chega. Ok, relativamente ao comando zoom, há aqui algumas coisas que podemos também ver. Notem que quando eu faço zoom, o zoom é sempre realizado focando o zoom na posição do cursor, do rato. Quer dizer que se eu deixar o cursor aqui em cima desta circunferência, ele vai fazer o zoom, focando o zoom nesta circunferência. Se aproximar mais aqui para o zoom desta linha, ele irá fazer o zoom mais em torno deste segmento de reta que aqui está.
Mais coisas. Relativamente ao zoom, também uma coisa que eu considero interessante é carregar 2 vezes na tecla do meio do rato faz um zoom extend, ou seja, mostra-vos absolutamente tudo que existe no ecrã e é bastante útil isto. Há outras formas de selecionar o zoom. Vocês, se repararem, vão encontrar aqui uma barra de ferramentas apenas e só para manipulação da nossa área de trabalho. Por exemplo, temos este gizmo que aqui está, que basicamente me permite fazer o zoom desta forma. Associado a isso temos aqui também o nosso pan e depois temos aqui inclusivamente o Rewind, que nos permite fazer aqui uma máquina do tempo em termos de visualização, que me permite ver várias visualizações que tinha anteriormente. Perguntam, devo usar isto? A resposta, eu vou ser bastante claro, não devem usar. Porquê? Porque efetivamente isto é uma perda de tempo, sobretudo quando se está a fazer desenho bidimensional. Vocês basicamente fazem zoom e podem fazer isso diretamente com o rato. E se querem fazer pan, fazem com o rato. Existem outras formas de invocar esses comandos. Não tem uma tecla do meio, o rato não tem tecla do meio, que hoje em dia é uma raridade, ou avariou. Pronto, ok, podem utilizar isto e pronto, não tem alternativa, mas garanto-vos que é mais lento. Outra forma de invocar o zoom é através de um comando. O comando que chama o zoom é o zoom. Isso quer dizer que se carregar em Z e fizer Enter, o que vamos ter é aqui o zoom. Pronto, isto leva-me aqui a outra situação, que é, quando invocam um comando, a prompt vai-vos pedir qualquer coisa. Neste caso, ele está-me a dizer para especificar o canto de uma janela. Ok, eu vou fazê-lo só para experimentar. E o que é que temos aqui? Temos o chamado zoom window. Ok, eu vou repetir novamente o comando, carregar no espaço e reparem, para além do zoom window eu tenho muitos outros que estão aqui disponíveis. E como é que eu acedo? Por isso simplesmente posso carregar no rato. Vamos fazer o zoom extend e então ele mostra tudo que está no ecrã. Vamos voltar a repetir o comando. Há outra forma de invocar estas situações sem ter que ir lá carregar no rato, porque acaba por ser quase a mesma coisa do que andar a passear aqui na barra de ferramentas. Sim, claro que há. Reparem que os diferentes comandos que estão aqui associados, ou as diferentes opções, assim é que é, têm uma letra azul. A letra azul quer dizer que vocês podem clicar ou digitar essa letra, clicar nessa tecla. Vamos, por exemplo, fazer aqui o zoom extend, outra vez, é Enter. Vamos outra vez, zoom, zoom, ele já deve ter feito, já está com o zoom extend. Vamos aproximar mais, zoom, ok? Pronto, eu já tinha o zoom extend feito, por isso é que ele não estava a funcionar. Mas o princípio é esse, ou seja, acaba por ser muito mais rápido. Reparem, claro que o mais rápido será mesmo utilizar o botão do rato, 2 vezes, e está aqui um zoom extend. Mas se porventura não tenho o rato, posso fazer zoom, Espero que tenha gostado deste vídeo e caso esteja interessado em visualizar os restantes vídeos, onde explico como usar o AutoCAD na vertente do desenhador de construções mecânicas, designer industrial e do produto, use o link que se encontra na descrição. Aí irei abordar a criação de entidades geométricas e a respectiva edição, os aspectos relacionados com a configuração para assim respeitar a normalização exigida neste tipo de desenho, passando pela criação de bibliotecas de componentes, ou se lhe quiser chamar blocos, a configuração do sistema de anotações de acordo com a norma ISO, a anotação do desenho, nomeadamente cotas, tolerâncias e outras notas necessárias à definição do desenho, a exportação do desenho tanto em formato digital, PDF, mas também impressão em papel através do uso de layouts e viewports, e por fim, muitos outros assuntos que considero relevantes para a realização de um desenho completo. Se eventualmente gostaram deste vídeo, não se esqueçam de subscrever. Se querem receber uma notificação, devem clicar no ícone que se encontra ao lado do botão de subscrição. Espero que este vídeo vos tenha sido útil. Até um próximo vídeo e até lá, fiquem bem.